Imagine esta cena: Paris, 1981, a Cidade Luz, um epicentro de arte, cultura e romance. Em um pequeno apartamento no elegante 16º andar, um estudante de literatura japonesa de 32 anos convida uma colega para jantar. Eles discutem poesia, compartilham sonhos, e então, em um dos atos mais incompreensíveis e monstruosos, ele pega uma espingarda e atira nas costas dela. Mas este não é o fim da história. É apenas o começo, porque o que seguiu foi algo que chocou o mundo, desafiou o sistema de justiça e, de forma mais bizarra ainda, transformou o assassino confesso em uma celebridade viral, décadas antes da internet como a conhecemos. Essa é a história real de Issei Sagawa, o canibal de Kobe. Issei Sagawa nasceu no Japão em uma família rica e influente. Seu pai era um empresário bem-sucedido, mas desde cedo, Issei era diferente. Ele era de baixa estatura, fisicamente frágil e sofria bullying. Em seu próprio diário, ele escrevia sobre um fascínio mórbido, sexual por corpos, especialmente por corpos ocidentais, que ele via como puros e ideais. Ele era obcecado por uma ideia doentia, de que ao consumir alguém que admirava, ele poderia de alguma forma se fundir com essa pessoa, absorvendo sua beleza e força. Em 1977, Sagawa se muda para Paris para estudar literatura na Sorbonne, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, mas ele se sente isolado. Ele compra uma espingarda de calibre .22 e escreve cartas para amigos no Japão, descrevendo seus desejos canibalescos. Ninguém leva a sério. Tudo muda em 11 de junho de 1981. Ele convida René Hartevelde, uma linda e inteligente colega holandesa de 25 anos, para jantar em seu apartamento, sob o pretexto de ajudá-lo a traduzir poemas franceses. O que aconteceu naquela noite veio diretamente dos depoimentos do próprio Sagawa. Enquanto René lia um poema em voz alta, ele se posicionou atrás dela, ergueu a espingarda e puxou o gatilho. O primeiro tiro a derrubou. Ele então a arrastou para a cama e consumou seu ato. Nos dias seguintes, ele fez algo que é quase impossível de processar. Ele guardou o corpo de René em um grande freezer e metodicamente, durante os 2 dias seguintes, ele o comeu. Ele descreveu o sabor da carne humana como macio e sem gordura, dizendo que era a primeira vez que se sentia satisfeito. Após encher 2 malas com as partes do corpo que não conseguiu consumir, ele tentou desovar os restos mortais no lago de bois, de Bon Logne. Foi pego por 2 passantes que estranharam seu comportamento e as malas pingando líquido suspeito. Sagawa foi preso e durante os interrogatórios não demonstrou um pingo de remorso. Pelo contrário, ele descreveu o assassinato e o canibalismo em detalhes vividos e quase poéticos. A França ficou horrorizada. Ele foi declarado insano e enviado para uma instituição mental. O livro No Jogo da Solidão, contendo suas memórias e diários detalhando o crime, foi publicado no Japão e virou um best-seller. Então, em 1985, a França, não querendo arcar com os custos de manter um criminoso estrangeiro, o extraditou de volta para o Japão. Ele foi preso. E que a galera descobriu, né? E depois que ele ficou preso por muito tempo, na verdade ele ficou internado no manicômio, né? Quando você comprova que tem algum problema, tanto que várias pessoas ruins fingem que é maluca, né? Isso é uma tática aí bem velha. Ele saiu, depois do manicômio, saiu da prisão, né? E ele escreveu um livro. Você ouvinte que tiver curioso aí... Culinária? Na verdade... Não sei, eu não duvido. É um livro falando da situação, do canibalismo dele. Virei canibal. Que se chama In the Fog, que é sob a névoa, alguma coisa do tipo. E virou um livro cult entre os japoneses. E aí, meu amigo, tem 200 mil cópias vendidas na mão de japonês. E o japonês é uma galera que gosta de umas coisas meio bizarras. Mas falando sério, eu fiquei afim de ler. Né? Leria. Porra, imagina o que se passa pela cabeça de um cara que achou, se pá. Ao chegar no Japão, as autoridades internaram em um hospital psiquiátrico, mas apenas por 15 meses. Em 1986, ele foi considerado são o suficiente para viver em liberdade. O sistema jurídico japonês, por razões que até hoje são debatidas, simplesmente o soltou. E foi aí que a lenda de Issei Sagawa realmente decolou. Livre. Ele se tornou uma figura pública, escreveu livros, fez colunas em revistas, deu entrevistas na TV. Ele era pago para ser crítico de restaurantes. A ironia era grotesca. Artistas o procuravam para pintar seu retrato. Ele até participou de filmes underground. O monstro havia se tornado uma celebridade. A grande pergunta que fica é: por quê? Por que a sociedade o perdoou? Ou pior, o celebrou? Especialistas acreditam que foi uma combinação de fatores: a fascinação pelo tabu,
o privilégio de sua família rica e a própria personalidade de Sagawa. Ele não se encaixava no estereotipo do assassino em série. Franzino falava baixo e parecia completamente deslocado. Ele era para muitos uma figura patética, quase um personagem de ficção, mas não podemos nos esquecer da vítima. René Hartwell tinha uma vida pela frente, sonhos, uma família que amava. Enquanto Sagawa vivia sua vida de pseudo-celebridade, a família de René carregava um fardo de dor e indignação que nunca foi aliviado pela justiça. Nos seus últimos anos, Issei Sagawa viveu uma vida reclusa. Sua saúde piorou drasticamente e ele ficou acamado. Em novembro de 2022, aos 73 anos, ele morreu em um hospital de Tóquio. A notícia de sua morte reacendeu o debate sobre o seu legado. Então, o que a história de Issei Sagawa nos diz? Ela nos fala sobre os limites da justiça, sobre como a mídia pode transformar o horror em espetáculo e sobre a fascinação humana pelo lado mais sombrio na natureza. Sagawa não era um lobo solitário na floresta. Ele era um produto de suas próprias obsessões doentias, de um sistema jurídico falho e de uma sociedade que por um tempo decidiu que ele era mais interessante como uma lenda do que condenável como um monstro. Eu não sei o que acontece exatamente, mas tem uma romantização Do canibal? do serial killer. Rola uma curiosidade, tá ligado? E aí, tipo assim, bro, o cara comer porque sim, tá ligado? Tipo, ele não precisa comer isso. Ah. Ele quer comer uma carne humana porque ele às vezes nem sabe explicar por que ele quer. Mas ele quer, tem uma vontade. Ele vai matar uma pessoa. Uma coisa muito distante, é uma parada muito louca. E eu acho maneiro. Acho que é só um apetrecho a mais. Sua vida foi um paradoxo. Um homem que cometeu um dos atos mais primitivos e condenáveis imagináveis, mas que de alguma forma navegou pelo mundo moderno não como uma pária, mas como uma estrela cadente macabra. Uma estrela que felizmente, finalmente se apagou. E essa é a história 100% real, o canibal que o mundo decidiu por um momento não condenar, mas assistir.